Você que curte fazer seus projetos de marcenaria, você já pensou que isso pode te render uma boa grana? Pois é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar como eu faturei 5 vezes o que eu gastei só com um projeto. O meu nome é Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Então, galera, o que a gente vai falar aqui não é exatamente sobre um projeto. A gente vai usar um projeto que sim, eu faturei 5 vezes o que eu gastei com esse projeto, mas o que eu quero te falar é a respeito de uma visão que eu tive, né? Meio que um conceito que eu estabeleci logo depois assim que eu comecei a fazer meus primeiros produtos para minha marca de produtos de marcenaria. Então, esse tipo de visão me guiou para muito mais vendas, né? Para muito mais rentabilidade no que eu estava fazendo, beleza? E para te explicar o que eu estou falando, eu preciso contextualizar um pouco isso tudo, né? Como é que eu tive essa visão, digamos assim, do que eu estava fazendo certo, que eu poderia fazer, ou melhor, o que eu estava fazendo errado, que eu poderia acertar ali, fazer um pouquinho melhor para aumentar as minhas vendas. Bom, mais ou menos ali em 2016, 2017, eu criei a minha primeira marca de produtos de madeira, né? Minha marca de produtos de marcenaria. E, bom, naquela época, para quem não sabe, eu sou designer de produto. Eu adoro desenvolver os projetos, né? Eu sempre tive um estilo mais rústico, assim, mais industrial de projeto, sempre gostei de madeiras maciças. E eu sempre gostei de inventar uns troços novos, assim, sempre gostei de mecanismos e tudo mais. Beleza, quando eu criei minha primeira marca, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver projetos ideais, digamos assim, o projeto mais legal que eu queria ter, que eu achava incrível. Então, por gostar muito desse tipo de projeto, foi isso que eu comecei a desenvolver, né? Na verdade, eu tinha trabalhado em vários lugares, eu tinha feito várias coisas que não era exatamente o que eu queria fazer. Então, naquele momento que eu estava podendo criar o que eu quisesse, né? Desenvolver o projeto que eu quisesse e executar, né? Ir para a marcenaria, executar esses projetos, eu estava muito maravilhado, assim. Eu queria fazer as coisas ideais, lindas e maravilhosas, como eu tô falando. Então, pra gente continuar esse papo, vamos aqui ver na tela do meu computador rapidinho. Então, eu tava aqui no início da minha marca, né, a marca Amadeirada. Inclusive, no meu Instagram ainda tem várias coisas, várias fotos, vários projetos da Amadeirada, né, da antiga Amadeirada, porque eu acabei aproveitando ali a estrutura do meu Instagram. E como é uma coisa que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né, eu sempre fiz os meus próprios projetos, eu acho que, assim, eu não queria pagar, porque eu acho que contribui muito pro que a gente faz hoje em dia, para esse tipo de troca que eu tenho aqui com vocês, né? Eu acho que é sempre interessante e a gente vai acabar usando ele para mostrar algumas coisas para vocês hoje. Então vamos lá. Eu tinha aqui o início da minha marca, quando eu comecei a fazer projetos complexos. Que tipo de projeto, né? Luminárias cheias de mecanismos, eu usava muita marchetaria, e usava assim também alguns insumos específicos, né? Algumas coisas mais caras. Então eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho. Bom, eu tô com algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, a marchetaria. O que é marchetaria, ó? Isso daqui era um abridor que a gente fazia. Inclusive, esse abridor aqui tem uma história super interessante. Eu ainda vou aprofundar melhor a história desse abridor, beleza? Então aproveita e se inscreve logo aí no canal para você não perder esse tipo de conteúdo. Bom, mas isso daqui é marchetaria, ó. Quando a gente junta vários tipos de madeira, tá? Eu sempre fazia muita coisa de marchetaria, porque por alguns motivos. Primeiro que eu estava ali num momento muito dentro da marcenaria, eu tinha acabado de encerrar minhas atividades na minha oficina com os meus sócios e tal, eu estava tipo explodindo de adquirir conhecimento e eu estava conhecendo um monte de madeira e tal, e conhecendo um pouco o meio do design e dos projetistas, né, dos meus colegas de profissão que tinha ali, eu via que muita gente trabalhava com madeira maciça, muita gente trabalhava com ferro, que eu gosto muito, inclusive, mas muito pouca gente explorava essa coisa da marchetaria, né? Explorava esse negócio de juntar várias madeiras, várias texturas, várias cores. E eu falava, como assim, cara? A gente vive no Brasil, que é tipo repleto de madeiras, e assim, todas essas madeiras, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, sabe que isso aqui? Um buraco de prego. Essas madeiras eram todas reaproveitadas, tá? Você pode até comprar, se a madeira for, tiver dentro da lei, de reflorestamento, tudo mais, aquelas coisas que a gente já sabe. Mas eu sempre aproveitei muita madeira, sempre catei muita madeira, e até por isso que eu queria fazer esse tipo de projeto. E eu comecei a investir assim, né, nessa parte de marchetaria e tudo mais, e eu não preciso nem dizer que é muito mais complexo você fazer isso daqui, porque só para você ter uma base que você simplesmente cortaria de um pedaço de pinos, você precisa produzir essa base, tá? E é uma produção complexazinha. Então deixa eu mostrar rapidinho aqui no meu Instagram para vocês mais algumas coisas. Ó, por exemplo, esse banquinho, ele além de marchetaria, ele tinha uma parte de solda aqui embaixo, depois eu vou mostrar uma foto melhor. Mas ele tinha uma parte de solda e depois eu tinha que pintar a parte de solda, né, a parte de ferro. Era um negócio realmente complexo. Isso daqui era uma luminária que, assim, a parte de marchetaria não é tão parecida quanto a dos outros,
mas ela era super difícil de fazer, cara. Exigia gabarito, encaixe, às vezes a luminária quebrava, tinha que reforçar. E, enfim, era um tipo de curvatura aqui, né, que eu usei os recursos da madeira mesmo para fazer essa curvatura. E essa luminária era linda, fazia um super sucesso. Aliás, se bobear, até tenho uma hoje ainda. Eu vendi várias delas. Aqui, ó, tinha muita coisa desse tipo de marchetaria. Inclusive, isso aqui é o próprio abridor. É esse abridor daqui que eu tô falando pra vocês. Mais uma foto aqui do banquinho. Na verdade, esse é outro modelo, já dá pra ver que é outro, né? Esse aqui eu vendi. Aquele lá, eu acho que ainda tá aqui em casa até hoje, se eu não me engano. Não sei se é aquele modelo mesmo. Mas, enfim, marchetaria e tudo mais. Então, eram peças aqui, ó. Essa luminária também de machado, base de marchetaria. O abridor com marchetaria. Então era chatinho de produzir, né? Demorava para produzir, as peças eram um pouco complicadas, um pouco complexas, e às vezes eu tinha que ir naquele tipo de insumo. Por exemplo, essa luminária daqui, ó. Essa luminária, cara, era muito legal, eu queria muito fazer ela, até que eu acabei fazendo, que era uma luminária de chuveiro. Por exemplo, saía num cano de algum lugar e a lâmpada simulando uma gota, né? E de preferência você conseguindo ligar com o mesmo movimento que você liga o chuveiro. E aí eu fiz essa luminária, né? Eu fiz de tubo de cobre e tudo mais. Aqui na parte de ligar o chuveiro, eu dimerizei, botei um dimmer ali dentro, então você ligava nesse movimento da torneira, sabe? Então assim, era legal pra caramba, mas era muito complexo e dava muito trabalho. E aí qual é o problema disso? Vamos lá, produtos de produção complexa e alto custo e de material de produção. Coisa de designer, até botei aqui uma brincadeira, coisa de designer. Então, eu tinha essa carga, digamos assim, de uma produção cara e complexa. E aí, por eu estar entrando no mercado naquele momento, o que acontecia? Eu não achava o meu público e eu não vendia. Na verdade, eu vendia pouco. Eu queria vender muito mais. Eu conseguia produzir em larga escala. Larga escala é ótimo, né? Eu conseguia fazer uma produção e não simplesmente um protótipo. Eu queria fazer, eu amava produzir ali, eu amo até hoje, né? Então eu tinha gás para aquilo, mas não estava tendo tanta venda quanto eu gostaria. E aí, cara, eu vi aquela questão acontecendo, né? Eu não tinha alcançado ainda o público que pagaria pelos projetos que eu estava fazendo. Eram projetos muito caros, que, como eu falei, demoravam um tempo para produzir. Enfim, tinham materiais mais caros, assim, o tubo de cobre, o dimerizador, são coisas que encarecem um projeto. Então eu não tinha alcançado esse público ainda. O que acontecia? Eu não vendia. E isso é um problema, quer dizer, eu vendia pouco, né? Como eu tô falando, o não suficiente. E aí, a gente já vem com uma alternativa para isso. Quer dizer, aí eu comecei a pensar e dar uma estudada e tudo mais. E aí, refletindo um pouco sobre lojas, por exemplo, de departamento, que tem produtos simples, baratos, que as pessoas compram muito. Falei, cara, talvez seja nesse caminho que eu tenha que ir. Eu tenho que diminuir um pouco a complexidade dos meus projetos. Assim, eu tô mostrando isso aqui, desde o início, eu já identifiquei o problema, já mostrei para vocês aqui que eu fazia projetos complexos, tudo mais, mas para eu perceber que era isso que era o problema, demora um pouquinho, né? É uma caminhada ali, você não enxerga de primeira. Então eu percebi isso, que os meus produtos não estavam atendendo o público que eu estava alcançando. Eu estava começando a fazer feiras, estava começando aos poucos a entrar em loja e tudo mais. E aí eu vim com essa alternativa, né? Eu vim com essa coisa de fazer produtos mais baratos, produtos mais acessíveis. E de preferência, vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo, eu tinha que vender mais, vamos lá, eu tinha que produzir mais. Para eu ter esses produtos mais baratos, eu tinha que produzir mais e vender mais, né? Claro, eu queria vender mais, mas eu tinha que vender bem mais, porque eu estava com produtos de retorno mais baixo, talvez, uns produtos mais baratos, eu ia gastar menos, mas eu ia também vender por menos. Então eu tinha que vender mais e produzir mais, produzir e vender mais. Então eu precisava de produtos de fácil produção, eu precisava produzir muito em pouco tempo, né? Pelo menos em relação ao que eu estava fazendo. E eu precisava também de um máximo de valor agregado naquele produto. Porque se o produto for muito simples, você vai vender ele por muito barato. E aí você vai virar um Charlie Chaplin lá, tipo, só apertando parafuso e fazendo e não faz mais nada, não sai da produção. Não era exatamente isso que eu queria, né? Eu queria sim uma produção simples, mas um produto atrativo, super atrativo, de alto valor agregado, de preferência, o máximo possível. O que eu fiz? Fui pesquisar, cara. Essa é a hora de você pesquisar. E eu sempre falo aqui no canal de um site muito bom para pesquisar esse tipo de coisa, que é o Pinterest. Outro excelente é o Instagram mesmo. O Instagram é muito bom para esse tipo de pesquisa, mas o Pinterest é melhor ainda. O Pinterest é tipo um Instagram, só que de coisas. E de coisas que estão super na moda, cara. Enfim, tem um monte de coisa, é muito legal. E eu fui para o Pinterest fazer as minhas pesquisas e começar a juntar imagem e outros tipos de pesquisa também, com certeza ver referência de profissionais no Instagram e tudo. A primeira alteração que eu fiz nos meus projetos
foi essa daqui, ó. É claro, né, o que estava me atrasando muito, encarecendo muito, era óbvio que era a marchetaria. A marchetaria, eu demorei muito para, não é que admitir isso, mas eu abri mão disso, porque eu gostava muito não de fazer a marchetaria, que depois já cansou um pouco, porque era um trabalho intenso, mas é do resultado que ela dava. Eu continuava com a convicção de que poucas pessoas exploravam aquilo da maneira certa, né, e como deveria ser, a gente tem um super potencial para isso. Mas aquilo encarecia muito e eu já, de acordo com as minhas pesquisas, eu comecei a ver que, cara, o Pinus, né, a madeira Pinus, ela também dá pra fazer muita coisa linda, maravilhosa, tipo, tá super na moda e é por aí que eu vou. Cara, o Pinus é muito mais barato e eu consigo ter produtos tão interessantes quanto um de madeira maciça. Talvez seja até mais vendável, porque é uma coisa que tá mais na moda do que a marchetaria, né? A marchetaria é lindo, impressiona, mas assim, quem ama madeira fica louco com a marchetaria. Quem gosta, gosta. Mas quem não gosta muito, quem não... às vezes, pô, passa batida, mais uma coisa, sabe? Então, assim, eu comecei a ter essas ideias meio malucas, assim. Depois de algumas pesquisas de referência de produtos, eu acabei dando sorte em outro tipo de pesquisa. É legal você fazer o máximo de pesquisa que você conseguir. E aí a pesquisa que eu dei sorte foi uma pesquisa de campo. É claro que eu já estava rabiscando um monte de produtos e tudo mais, mas o produto que a gente vai falar aqui tomou esse rumo, né? Eu viabilizei, eu tive o start dele com esse tipo de pesquisa. Passando um dia aqui, andando aqui perto da minha casa, né? Eu entrei numa loja de produtos para casa. São lojas não chinesas, mas quase chinesas ali, que tem uma variação gigante de tipos de produtos e produtos relativamente baratos. Ela não tem cara de chinesa porque não é muita coisa tecnológica, mas eu acho que são produtos chineses sim. Entrei na loja, bati uma perna e tal, não sei o que, vi coisas e tal, e eu acabei achando isso daqui, ó. Tá até meio... Eu acabei achando essa canequinha, entre outras coisas, tá? Mas uma das coisas que eu achei foi essa canequinha de alumínio. E ela custava R$5. Eu falei, caraca, que legal, cara. Essa canequinha é muito interessante. Tipo assim, ela é toda de alumínio, ela não tem aquelas estampas toscas, horrorosas. Por isso que é legal você estar sempre pesquisando e sempre tendo referências na sua cabeça. Associado a essa canequinha, eu já comecei a minha cabeça já começou a voar. E tem uma coisa que eu gosto muito, são placas. Placas, por exemplo, como essa que vocês estão vendo aqui atrás, ó, essa placa da Coca-Cola, ó. Eu gosto muito desse tipo de placa, ó. A gente tem outras aqui, ó, ali no meu fundo, ó. Tem outros tipos de placa. Eu adoro placa, cara. E na minha sala, principalmente, tem vários tipos de placa. Uma placa que tem na minha sala é essa daqui, ó. Essa Best Coffee aqui. Qual é o diferencial dessa placa? São esses penduricalhozinhos, ó. E aí você já deve imaginar, aqui, ó, que é uma plaquinha que você consegue pendurar umas xícarazinhas, beleza? E na hora que eu vi essa xícara aqui, isso tudo veio na minha cabeça assim, porra, placa, isso aqui, placa é uma coisa barata de fazer, cara. Isso aqui é uma base, isso aqui é uma base de madeira. É claro, existem várias técnicas diferentes para você passar o seu desenho para sua placa, porque é interessante você ter um desenho, né? Senão não adianta de nada, vira só uma base, não uma placa. Por exemplo, esse tipo de coisa aqui, ó, eu não sei exatamente como é que é isso. Eu acho que é alguma impressão, né, com algum papel bem grosso que colaram aqui, sei lá. Existem vários tipos de técnicas para você passar alguma imagem, alguma coisa para sua madeira, né? Eu já vi 300 coisas diferentes na internet. E aí, eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma plaquinha desse tipo aqui, né? Eu vou dar um jeito de passar, né? De escrever coffee ali naquela madeira. E eu vou botar 2, 3, 4 canequinhas. Eu queria fazer um produto enxuto. Então, o produto que eu cheguei foi esse daqui. É claro, né? Eu comecei a dar uma rabiscada. Não foi assim, pum, cheguei nesse produto. Teve algumas questões para eu chegar nesse produto, mas o que eu tava mais ou menos na minha cabeça era isso aqui, ó, uma placa de madeira, escrito coffee, com 2 coisinhas assim, né, bem simplesinha, né, para um casal e tal. Até tem a ver com o meu público, né, com esse tipo de público, né, uma coisa mais simples e tal, mais despojada, para um casal novo que tá, né, começando a vida ali, só tem eles, beleza, eu acho que até encaixa bem. E aí eu fui começar aí a desenvolver o meu projeto. Vamos ver o que mais a gente tem aqui? Bom, minhas referências, né? A placa de parede, que a placa tem baixo custo, e aí foi minha placa aqui de referência que vocês estão vendo. Bom, vamos lá, eu comecei a desenvolver o meu projeto, comecei a desenhar, sendo que eu já tinha isso aqui na cabeça, mas eu tinha algumas questões para resolver aqui nesse produto, né? Algumas questões que eu tinha para resolver. Primeiro, esse pino. O pino que ia sustentar, ou melhor, que ia segurar aqui a minha caneca. A princípio, eu pensei em fazer ele com esses taruguinhos aqui de madeira, ó. Tá? Ele já vem pronto, lisinho, tal, bonitinho, mas tinha 2 problemas nesse taruguinho de madeira. Primeiro que ele brigava um pouquinho com a cor do pinus, eu não sei se está aparecendo daí, ó, mas a diferença dele para uma cavilha comum, ele é mais escuro, sabe? Eu queria uma coisa ali mais que não fizesse essa diferença. Outra que ele é muito grosso, ele tem 10 milímetros, tá? Então eu achei muito grosseiro para uma plaquinha desse tamanho aqui.
Claro que isso já estava ali no 3D, botando medida, fazendo as proporções. Aqui, ó, treina pra... se eu ver mais ou menos assim, pô, isso tá legal, não tá? Vai na parede, mede. É assim que tu vai fazer o teu projeto, tá? Você vai começar a medir, fazer as coisas, pegar as referências, desenhar. Se você puder, quiser e tiver essa condição, corta um pedacinho de madeira, óleo, enfim. Isso é desenvolvimento de projeto, tá? E aí, isso aqui já não estava uma boa opção para mim. O que eu tinha de opção? Cavilha, né? Cavilhazinha comum, tá? Essas cavilhas aqui. Aqui, ó, 3 tamanhos de cavilha, cores diferentes, tudo mais. Eu catei essas mais claras. E aí eu tinha uma questãozinha que eu tinha que tirar esses frisos aqui. E aí a gente entra mais na parte de produção e eu já vou abrir um parênteses aqui para você. No vídeo de sexta-feira, a gente vai fazer esse projeto daqui usando só uma parafusadeira de máquina, né? A gente vai usar uma parafusadeira, uma serra, um arco serra, mas vai ser assim, com coisas básicas, cara. Então, esse projeto que eu multipliquei meu dinheiro por 6, desculpa, por 5, tá mentindo? Esse projeto que eu multipliquei meu dinheiro por 5, e a gente já vai ver isso, tu pode fazer só com uma parafusadeira e com arco serra, tá? Eu vou te mostrar isso na sexta-feira. Se inscreve no canal logo aí, faz tudo isso que tem que fazer, tá? Toca o sininho pra você não perder esse vídeo. Beleza, tá? Então, a gente vai ver na semana que vem como é que eu fiz para resolver essa questão da cavilha, mas era uma questão para resolver, né? A questão do pino, então foi lixamento, inclinação, essa coisa da inclinação também eu tive que fazer um gabarito para fazer essa inclinação, mais uma questãozinha que eu tinha que resolver, não podia deixar em aberto, né? Medidas mínimas, maior aproveitamento de material quantitativo. E aí outra coisa também, eu queria chegar no menor tamanho possível, que ficasse agradável, não podia espremer muito, para eu ter o melhor aproveitamento de material, o menor custo possível, conseguir fazer o máximo de projeto e ter o maior lucro, né? A parada é óbvia, um negócio muito óbvio. Eu cheguei a fazer esse projeto aqui um pouquinho menor, mas eu não gostei. Eu achei que não ficou tão bonito, eu achei que ficou um pouquinho mais feio e eu resolvi aumentar de novo e manter a proporção. Acho que isso também é importante, né? E a gente já vai ver, porque a gente vai entrar na parte de orçamento rapidinho para você entender quanto custou tudo, como é que eu fiz para entender, né? Para eu te provar também que esse projeto, como é que eu multipliquei meu dinheiro por 5, né? Então, você já vai ver como que eu fiz essa divisão ali, enfim. E eu tinha essa questão das medidas mínimas, dar um jeito de ter a palavra coffee na placa, né? Eu tinha que dar um jeito de fazer isso aqui acontecer, como eu já falei pra você, né? Existem várias formas de fazer isso acontecer. Eu queria que ficasse elegante, não ficasse tosco e não fosse tão complicado, tão difícil e nem caro, né? Não queria terceirizar nada, isso aí não estava muito em questão. E o suporte da parede. E aí vem a questão do suporte, que é o seguinte, ó. Esse suportezinho daqui é um suporte de nicho, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, que é um suporte que eu adoro. Cara, a alternativa para ele é isso aqui, ó. Quer dizer, eu acho que tem algumas alternativas, mas a mais comum, que se vende pronta, é isso aqui. Isso aqui desculpa, é uma merda. Isso é muito tosco, cara. Sabe, isso só serve para alguma coisa que você vai pendurar e não vai mexer. Para você ficar botando e tirando coisa aqui, ó, canequinha, interagir com a peça, esse negócio fica balangando, sabe? Não fica... Não gosto, tá? Isso daqui, esse suporte de nicho, você encaixa, joga para baixo e ele fica vestido na parede. Ele fica robusto. Então, isso aqui é uma coisa que eu fazia questão de ter em todos os meus projetos que fossem de parede. Todos que conseguissem botar isso aqui, eu botei, tá? Aqui, ó. Isso, o que mais que tem? Ó? Olha que legal esse daqui, gente. Isso daqui era um cabideirozinho que eu também fiz de marchetaria, deixei pra mostrar pra vocês. E aí ele também tinha esse suporte. Não é igual. Por que não é igual? Porque ele não cabia esse. E aí como é que eu fiz? Como é que eu arrumei isso aqui? Eu mandei fazer. Tem um amigo meu que tem uma empresa de corte a laser, eu mandei cortar, mandei o desenho pra ele cortou em chapa de metal, enfim, com uns furinhos aqui pra já fixar o parafuso. Bem interessante, né? Pois é. Então, vamos continuar aqui. O suporte de parede era mais uma questão. Então eu tinha que ter profundidade suficiente para eu rebaixar esse cara, ainda entrar um parafuso aqui, e eu tinha que ter espaço para ele acontecer, né? Então não era nada demais, mas era uma questão de projeto. Então olha só, agora o que a gente vai fazer? Eu já falei, né? Semana que vem a gente vai produzir isso daqui. Vai produzir só com uma parafusadeira e um arco serrazinho muito simples, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos agora ver uma planilhazinha aqui rapidinha de orçamento para você entender melhor também como é que você faz um orçamento, né? Como é que você se protege aí, como é que você tem um controle aí dos seus gastos, né? Dos seus custos com aquele material para você ganhar dinheiro, né? Com esse material. Então não adianta só fazer sem a gente ter a menor ideia do que está fazendo. Bom, essa planilha aqui, gente, ela tem várias coisas aqui que vocês vão entender, tá? Você não precisa fazer dessa forma. Eu gostei de fazer dessa forma para explicar para vocês que eu acho que tem tudo que eu preciso aqui, tá bom? Então, vamos lá, mas tem coisas redundantes aqui, você não precisa de tudo. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho um material, então tem placa de pinos, cavilha, suporte de nicho, parafuso, todas as lixas que eu usei, cera de carnaúba.
que foi o acabamento que eu dei. Então aqui tem tudo, o que é o material, né? Tudo que é visível aqui, o que é visível? Placa de madeira, cavilha, suporte e parafuso. Mas o que não é visível, eu usei lixa, eu usei a cera de carnaúba. Então vamos lá, aqui a gente tem o material com todas essas listagens dos nossos insumos, né? Que também poderia ser insumos. Formato de compra. O formato de compra é, como é que você compra aquilo? É unidade? É o quê? Então, aqui na placa de pinos, unidade, a tábua de 3 metros por 30 centímetros, 20 milímetros de diâmetro. Cavilha, compro em saco de 100 unidades, tamanho da cavilha. Suporte de nicho, compro em unidade. Parafuso, caixa com 500 e assim vai, ó, papel de carta, unidade, lata e tudo mais. E aqui eu boto aquele formato para eu saber o mínimo ali que eu vou ter que comprar, né? Não dá para você comprar meia lata, tá? Então tem algumas coisas que é interessante a gente saber, porque você vai ter que gastar aquele dinheiro. Então, para você ter o retorno, você vai ter que produzir algumas peças, tá? Você não vai produzir uma só, gastar todo esse dinheiro. Por quê? Porque, por exemplo, ó, formato de compra, unidades usadas. O que é unidades usadas? Aqui, ó, no suporte de nicho, a gente vê que eu usei 2 unidades. Agora, por exemplo, ó, papel de carta, eu usei 0,1 unidades. Por que 0,1? Vamos vir aqui para rendimento, que vocês vão entender melhor. O que é o rendimento? Ó, quantos projetos consigo fazer com cada um desses formatos de compra? Então, quantos projetos, quantas dessas plaquinhas eu consigo fazer com uma placa de pinos, com uma tábua de pinos de 3 metros? Eu consigo fazer 18. No meu projeto, eu cheguei a essa medida que é 16 centímetros e pouco, que dá aqui, né, contando com o corte da serra. Então eu consigo fazer 18 plaquinhas em uma tábua de pinos. Então o rendimento de uma tábua é 18. E isso se repete para todo o resto. Ó. O saco de cavilha me rende 50 projetos. O suporte de nicho me rende meio projeto, porque eu preciso de 2 para fazer. E assim vai, ó. Caixa de unidade de parafuso, 125 projetos, tá na rende 10, 20, 30, 300. Ó, a cera de carnaúba me vende 300 projetos, porque o negócio rende pra caramba, você gasta muito pouco, aquela lata rende muito, e eu acho que 300 é até pouco, mas enfim, joguei aqui, pra gente ter essa noção. E as unidades usadas, ela vai ser essa referência que eu falei pra vocês. Se a gente usa uma, se usa 2, se rende 18, a gente tem que pegar aquele valor e dividir 1 por 18. E aí a gente vai ter aqui, ó, 1 divididos por F6, que é esse 18 aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui o custo do projeto. E como é que eu chego no custo do projeto? O custo do projeto é o valor de compra dividido pelo rendimento. Por quê? Se eu gastei R$45 numa tábua de pinos para fazer 18 peças, eu pego aqueles 45, eu tenho que dividir uma parte para cada um dos 18, né? Para eles levarem ali nas costas um pouco do custo. Então eu fiz isso aqui para todos, por isso que é legal o teu rendimento. O teu custo de projeto ele já é gerado automaticamente. E é que é legal falar uma coisa, se você não sabe mexer muito bem com planilha de Excel, ele facilita muito esse tipo de coisa, ó, porque se a gente clica aqui, você vê que o que eu botei, eu não escrevi 10 centavos aqui, eu botei que esse quadrante era igual ao quadrante tal dividido pelo quadrante tal, e ele me dá um resultado automático. Ó. Se eu mudar aqui para 30, repare no quadrante do lado, ele mudou de 10 centavos para 7 centavos. Ó. Vou voltar, ó. 30, 7, 20, 10, tá? Então uma coisa automática, isso ajuda bastante. Bom, eu acho que vocês já entenderam aqui a planilha, né? A gente tem material, o formato de compra, que é legal a gente saber, a unidade usada. E olha aqui, ó, que interessante, ó, custo de compra. Para você fazer um projeto, você vai gastar, fazer uma soma aqui, ó, você vai gastar R$150, porque você tem que comprar uma tábua inteira de pino, você não vai comprar um pedacinho, você tem que comprar uma lata inteira de cera de carnaúba. Então, tudo bem que para você fazer o custo de um projeto, aqui, ó, ele já tem aqui esse custo, ó. Somando tudo isso, eu gasto R$5,60 de material para fazer cada projeto. Mas eu não tenho como gastar menos de 150 na primeira tacada, tá? Então, esse tipo de detalhe é importante, tá? Você vai ter que fazer alguns, ou então, por exemplo, cera de carnaúba, eu vou usar em vários projetos. Então eu não preciso me preocupar em gastar, né, em cobrir esses R$150 só com um produto, tá? Você pode usar tudo isso aqui, parafuso, lixa de madeira, para outros projetos também, e aí você vai diluindo esse tipo de custo. A conclusão que a gente chega é que fazer um projeto desse daqui me custa R$5,60 de material. Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Olhando para esse projeto e fazendo pesquisa e tudo mais, eu tenho um valor de venda possível, né, um valor de venda estimado, que eu determinei ali, fazendo conta e pesquisa, de R$49. Então eu poderia vender essa plaquinha por R$50, tá? Detalhe, sem as canecas, ok? Muita gente que vinha comprar essa plaquinha perguntava se a caneca estava incluso. E quando eu falava que estava incluso, eu falava, caraca, é mesmo por esse preço? E o preço que ela custa, que eu vendia ela, e você já vai saber qual é.
Beleza, agora tendo aqui, ó, caneca de alumínio, unidade, né, que é o formato de compra, 2 unidades que eu usava em cada, R$5 o preço de cada uma, rendimento 0,5, e eu tinha aqui R$10. Então, se eu adicionasse 2 canequinhas ao meu projeto, eu, em vez de 5,60, eu ia estar gastando aqui 15,60, ok? 15,60. Mas aí, meu amigo, o preço de venda, que é o que a gente está falando de valor percebido da sua peça, ele já subiu para R$79. Então, olha só, de R$49 para R$79 a gente tem uma diferença de R$30, e o que eu gastei foi R$10. Eu não precisei produzir isso, eu fui lá e comprei por R$10 e aumentei em R$30 o valor do meu produto. Então, continuando aqui, ó, a margem. O que é a margem? É o quanto que eu gastei, ou melhor, o quanto que eu vendi menos o quanto que eu gastei. Então, o que a gente tem aqui de margem? R$63,40. Lembrando que eu vendi por R$79, menos R$15,60 vai dar R$63,40. E aí, por quanto que eu multipliquei o dinheiro, é isso que a gente quer saber. Bom, vamos lá. 79, né, quanto que eu vendi, divididos por 15,60. É o que a gente tem aqui embaixo, ó, 23, 21, 79 está na linha do 23, 15 está na linha do 21. Essa conta que a gente vai ver agora, 5,0666. Ou seja, eu multipliquei meu dinheiro por um pouquinho mais de 5 vezes vendendo essas plaquinhas aqui, tá? E como você já viu, tem alguns outros produtos. Deixa eu mostrar mais um aqui, ó. Esse tipo de produto também é muito simplesinho, ó. Basezinha de penso, chamava isso aqui de mini jardineira, ó. Tem a partezinha de IP aqui, mas eram 2, 3 pedaços de madeira colado com 2 furos. E essas suculentas eram elas que aumentavam o valor percebido do produto. Claro que aqui você está vendo uma preta e uma vermelha também esquisito, mas geralmente eu usava 2 pretas, ou 2 vermelhas, né? Então, o que acontece aqui? Elas me custavam R$5 cada uma também, ou sei lá, 3 e pouco, dependendo do lugar que eu comprasse. E eu sei lá, não lembro se eu vendi esse produto por 50, alguma coisa assim. Sem isso daqui, não faz nenhum sentido. Até a pessoa pode comprar, mas ninguém vai se sentir atraído por isso. Se você vende com a plantinha, pô, é outra coisa, né? Tudo bem que a planta, ela já dá um pouquinho mais de trabalho, que ela não pode virar, é difícil de embalar, mas é mais uma coisa para você se atentar e falar, pô, e se eu fizer um produto com isso? Se eu agregar aquilo no meu produto, será que eu consigo aumentar o valor percebido dele? Eu consigo comprar aquilo por X, eu consigo vender por mais tanto X. Isso é muito importante. Então vamos lá, ó. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Ó. Capacidade produtiva, 20 peças. Acontece o seguinte, essa peça é uma peça muito simples de produzir. Então eu fiz uma estimativa aqui que você conseguiria produzir. E depende muito de que você faz, o quanto você tem de tempo livre, mas isso aqui é para alguém que trabalha com outra coisa, cara. 20 peças dessa é muito fácil, muito rápido de produzir, por exemplo, num mês, tá? Muito fácil, muito rápido. Isso é tranquilo, principalmente quando você faz uma produção. Você bota a medida na sua máquina, você corta as 20. Você faz não sei o que, você faz as 20. Então é muito mais rápido, tá? Então uma estimativa aí, se você conseguisse produzir, por exemplo, 20 peças dessas no seu mês, o que você teria de resultado? R$ 1.268 para uma peça super simples de produzir, fazendo um trabalho bem bonitinho, bem gostosinho, bem tranquilo, light. Pô, cara, mais um salário mínimo aí para você fazer uma coisa que você adora, sabe? Super simples de você fazer, um projeto leve, light, muito tranquilo, como eu vou mostrar semana que vem, a gente vai fazer só com uma parafusadeira e um arco serra, tá? E eu já vou falar logo para você que tá curioso, ó. Isso daqui eu fiz com ferro de solda. Beleza? Mas semana que vem a gente vai ver com detalhes como é que isso ficou tão certinho, tá bom? Pra gente finalizar o nosso vídeo, eu queria mostrar o seguinte aqui pra vocês, ó. Essas duas planilhas são planilhas de romaneio. O que é romaneio? Isso aqui era uma das lojas que eu vendia. Na verdade, eu vendia em 2 lojas e fazia evento também. E vendia também um pouquinho no Instagram, um pouquinho boca a boca, tá? Então, esses 2 romaneios aqui, que seria isso? Isso é a lista de peças, de quantidade de peças e valor que eu entreguei para a loja vender para mim. Era uma loja mais ou menos por consignação, então eles vendiam e me retornavam. E a margem era muito baixa, tá? Porque era um esquema um pouco diferente essa loja. Legal, tá? Esquema legal, mas tinha uma taxa fixa por mês. Mas enfim, o que acontece aqui? O que a gente pode ver aqui, ó? Essa planilha, que tá menor do que a outra, da esquerda, eu fiz primeiro, foi o que eu entreguei primeiro, ó, 25/4, e aqui a planilha de 6/7. Então essa aqui eu fiz primeiro e depois eu fiz essa. O que quer dizer que eu vendi tudo isso daqui praticamente, ou não? Sim, eu vendi tudo isso porque eram produtos menores, não eram produtos tão caros. A não ser esse banco aqui, ó. Esse banco já era um pouquinho mais caro. Eu não lembro se eu vendi ele nessa loja, tá? Eu cheguei a vender em feira esse banco.
Então tá, ó, eu vendi tudo isso daqui antes de entregar mais produtos para aquela loja, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês os produtos desse tipo daqui, os produtos que são simples, ó. Banco 2 toneladas, não. Esse banco 2 toneladas é aquele que eu mostrei para vocês, bem complexo, né? Bem mais caro. Cachepô pequeno, sim, era um produto de menos de 100 reais. Você lembra que eu falei no início? Eu precisava de produtos de menos de 100 reais com fácil produção para eu vender muito. Então vamos fazer essa soma aqui rapidinho. Vamos lá, ó. 2 vezes 75. Vamos tentar somar aqui rapidinho para ver o quanto que esse romaneio me rendeu de dinheiro só com produtos simples, com produtos de menos de 100 reais. Ó. 2 vezes 75, 150, mais próximo, 2 vezes 89, vamos arredondar para 90, pode ser? Que a gente faz 180, mais 2 vezes 99 dá 200. Tá, eu vou arredondar mesmo esses valores quebrados, gente, senão vai ficar muito complicado. Mais 4 vezes 80 dá aí 360. Mais 10 vezes 49, a gente bota 490, né? Que aí é fácil de fazer. Mais 2 vezes 69 dá 140. Mais 115 já passa, 139 já passa. A gente tem esse 3 vezes 95. Que a gente tem 300 menos 15, 285. Mais 285. Então, ó, só em uma loja, tá? E eu não contei os produtos mais caros de 100 reais, só os produtos mais baratos de 100 reais. Só em uma loja eu vendi R$ 1.800 em produto, com essa pegada, com produtos mais baratos que as pessoas poderiam comprar por impulso. Eu não falei muito disso aqui, eu queria falar um pouco melhor da questão da compra por impulso. Uma compra por impulso é uma coisa que a pessoa muitas vezes ela nem precisa, mas ela olhou, gostou, cabe no orçamento dela, né? Ou é relativamente barato para o que é. Às vezes nem cabe no orçamento dela. Às vezes só porque parece barato ou porque realmente é uma peça barata para o que é, a pessoa vai lá e compra, tá? Outra característica da compra por impulso, ela tem que estar passando ali, né? Não é um negócio que a pessoa vai se programar. É um negócio de impulso. Então, como eu fazia muita feira e tinha alguns produtos em loja, as compras por impulso faziam muito sentido para mim. E eu precisava fazer esse tipo de pegada, né? Eu precisava focar nisso. Então é isso, cara. A gente vê aqui, nesse vídeo eu mostrei pra vocês que às vezes você não precisa fazer coisas super complexas. Pelo contrário, você com pouca ferramenta, com produtos super simples, você vai conseguir vender esses produtos e ter uns lucros muito legais, cara. Muito maneiro mesmo. E vocês viram que eu considerei aqui com pessoas que trabalhavam em outros lugares. Você fazer 20 peças dessas aqui, como eu falei, é muito fácil, muito rápido, tá? Então, esse tipo de visão aqui, cara, pode te botar aí num outro patamar, tá? Pode te levar para uma situação de você conseguir realmente ganhar dinheiro com a coisa que você ama fazer, que é marcenaria. Beleza? Bom, galera, olha só. Se inscreve no canal para você não perder o vídeo de semana que vem. Eu sei que eu falei isso 30 vezes já aqui, mas vai ser importante, cara. Vai estar em complemento com esse vídeo que você acabou de ver. E é isso, não tem como você perder, cara. Então faz logo isso aí, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa aquele like no vídeo que eu sei que você gostou. Segue lá nossa página no Instagram, nosso perfil no Instagram, nossa página no YouTube. E é isso aí, um abraço, até a próxima. Valeu!